Esse capítulo 8 do livro de Esther, né, fala do resgate dos judeus, né? Porque a história de Esther fala, né, que Esther era uma jovem, órfã, não tinha mãe nem pai, foi criada pelo tio Mardoqueu, e existia um homem, né, que odiava os judeus, e esse homem era chefe da guarda lá do rei, que se chamava Amã, e Deus colocou Estela no palácio por uma estratégia, né, para que ela estivesse lá, que o propósito era já para salvar esse povo, né, salvar os judeus de serem exterminados, serem totalmente exterminados e destruídos. E aí esse capítulo 8 em si, ele fala de algo que Deus falou comigo, que ele diz assim, ó, naquele mesmo dia, o rei Xerxes entregou à rainha Esther os bens de Amã, inimigo dos judeus, porque Amã ele era muito rico, né? Ele tinha muitos bens, tinha muita coisa, mas ele era um cara que ele perseguia os judeus e queria exterminar. E com isso ele enganou o rei, ao qual fez um decreto para exterminar, acabar com todos os judeus. E Esther, né, ficou como rainha no palácio e ela foi justamente a pessoa que Deus escolheu, a mulher que Deus escolheu para ser resposta para aquele povo, né, para salvar aquele povo de ser totalmente exterminado. Ela poderia ter chegado ali no palácio, né, e ter dito, não, vou ficar por aqui está muito bom para mim. E ela poderia ter usado das estratégias dela e ter ficado lá, né, como rainha. Mas não, o propósito de estar lá era justamente para salvar o seu povo. E diante de tudo que o Amã fez, né, para destruir o povo, inclusive com esse decreto que o próprio rei foi enganado por ele, assinou. E aqui mais adiante, né, na realidade, eu tô à frente da história, eu tô mais para frente, porque foi a parte ao qual Deus falou comigo. E a rainha Esther, aí aqui diz, né, que naquele mesmo dia o rei Xerxes entregou à rainha Esther os bens de Amã, inimigo dos judeus. Então Mardoqueu foi trazido à presença do rei, o tio de Esther, pois Esther havia contado ao rei que ele era seu parente. O rei tirou do dedo o anel com o selo real que ele havia tomado de volta de Amã, né? Que até o anel com o selo Amã tinha. E o entregou a Mardoqueu, né? Então, assim, Mardoqueu, ele foi honrado depois de ter lutado tanto, né? Inclusive, ele falou para Esther que se você pensa que você está aí, você vai estar livre de ser exterminada, não, porque ele vai dizer que você entrou aí por um propósito, né? Aí poderia haver o contrário e ela também seria prejudicada pelo fato de ela também ser judia, né? Assim, Esther o nomeou administrador dos bens de Amã. Então, assim, Esther já era uma mulher, né, que tinha uma autoridade, porque ela nomeou o Mardoqueu como administrador dos bens de Amã. E aí Deus falou comigo nisso, falando as respostas do Senhor, né, da minha lamúria lá de tarde com ele, foi justamente isso. O que você acha, minha filha, que é impossível para mim? Diante de tudo que você me apresentou, você acha que eu não sou capaz de entregar os teus inimigos nas tuas mãos? Você acha que eu não sou capaz de mudar a tua história? Porque eu fiquei me lamentando, meus irmãos. Aquela lamentação, Jesus, minha casa, estou na casa dos outros, moro aqui, rererê. Aquelas histórias que a gente fica se lamentando, contando só as derrotas da gente. A gente não conta nada de bom, só conta as derrotas. E agora, sim, ainda bem que as minhas derrotas eu só conto para Deus. Para o povo de Deus, eu conto só vitória, sabe? Porque eu sou dessa. Eu sou dessa, eu só conto vitória. Para o povo, eu conto vitória. Mas para Deus, eu e ele, aí eu começo a dizer, mas Deus, e isso, e aquilo. Aí eu começo a contar a ele as coisas que me faltam e que eu preciso, né? E ele chega a me dar essa passagem de Esther e diz para mim o que seria impossível para mim. Você acha que tudo isso que você está me apresentando, está me pedindo, você acha que eu esqueci de você? Se eu não esqueci de Mardoqueu, se eu não esqueci do meu povo naquele tempo, por que eu esqueceria de você? E isso, assim, foi uma resposta muito grande, irmã, porque quando eu chorei, foi uma tarde quase toda, e Jesus não me falou nada, Deus não falou comigo, não me respondeu nada, mudo. E eu lá, chorando, me lamentando. Chegou de noite, ele me deu a palavra. E aqui tem todas as respostas.
Nós vamos mergulhar nesse capítulo. Eu creio que todos vocês vão... Deus vai falar com vocês também, assim como ele falou comigo. Aí segue seguindo, né? Aí diz assim: então Esther voltou a apresentar-se ao rei, caindo a seus pés, suplicou com lágrimas que ele cancelasse o plano perverso de Amã, o Agagita, contra os judeus. Mais uma vez, o rei estendeu o cedro de ouro para Esther. Ela se levantou e ficou em pé diante dele. Eita glória, ó, Deus levantando aí o cedro, ó. Pega, minha irmã Maria dos Anjos, segura. Disse ela: se parecer bem ao rei, se conto com o seu favor, se o rei considerar correto e se tenho agradado, que seja publicado um decreto anulando as ordens de Amã, filho de Amedata e Agagita, para aniquilar os judeus em todas as províncias do rei. Pois como eu suportaria ver o meu povo passar por tal calamidade? Era eu lá, né? Me justificando com o Senhor. Deus, como isso? Como é que vai ser aquilo? Como é que eu vou fazer? Já faz tanto tempo, não aconteceu nada. E as coisas estão só se apertando. Eu olho para um lado, olho para o outro, não vejo resposta, não chega, está demorando, né? E ela aqui, né? Só se lamentando. Como é que vai ser? Como vai ficar minha família, essa destruição desse povo? O rei Xerxes disse a Esther e ao judeu Mardoqueu: entreguei a Esther os bens de Amã, e ele foi enforcado porque tentou destruir os judeus. Agora, envie aos judeus um decreto em nome do rei, dizendo o que vocês acharem melhor. Então, assim, aqui o rei deu a eles a oportunidade que eles botassem lá. Quem ia decidir o decreto não era mais o rei. Quem ia decidir o decreto era ele, Esther e Mardoqueu. O rei disse: escreve aí o que vocês acharem melhor. Então, assim, o que é que vocês estão precisando aí? Escrevam aí no papel, peçam para Deus o que é que vocês querem. Deus está pedindo para vocês dizer o que querem. Entendeu? Está na mão de vocês, ele quer entregar, ele quer dar. Vocês estão querendo o quê? Diga aí, escreve aí no papel essa noite, bota a data, escreve. Eu estou com um caderno aqui. Hoje é noite de alegria, viu, minha irmã? Hoje a gente vai sorrir um monte aqui. O Senhor colocou umas mulheres para orar por mim 3 dias, né? E aí Deus me deu a estratégia de anotar tudo. O Espírito Santo, quando eu ouvi as orações delas, eu comecei a anotar nesse caderno. Tá vendo? Comecei a anotar tudo aqui. Tá vendo? Tudo que elas oraram, cada uma, foram 6. Elas foram orando e eu fui anotando o nome, a data, dos dias, tudo direitinho. Então, eu creio que isso aí já foi, essa estratégia que Deus me deu, já foi para que eu não esqueça. Toda vez que eu tentar esquecer, vá lá no caderninho e digo aqui, Senhor, o Senhor falou comigo. Porque a palavra de Deus é verdadeira. Ele não mente. O que está aqui escrito, não fui eu que escrevi, não fui eu que inventei, nem foram vocês. Foi do próprio Deus. Né? Foi escrita por homens através de uma direção do Espírito Santo. Então, é a verdade. Para mim, o que está aqui é verdade. Então, é o que eu creio. E eu creio que é o que as irmãs e os irmãos creem também. Então, ele disse aqui, né? Agora envia aos judeus... Aqui, Amã foi enforcado porque tentou destruir os judeus. Agora, envia aos judeus um decreto em nome do rei. O rei mandou eles escrever o decreto, dizendo o que vocês acharem melhor, selem-no com o anel do rei. Então, o rei deu o anel também para eles ainda assinar lá que o rei estava concordando. Levantem-se, porém, de que o que já foi escrito em nome do rei, selado com o seu anel, não pode ser revogado. Então, olha que coisa linda. O rei mandou eles fazer o decreto. E o que eles colocassem ali não poderia ser revogado. O decreto de Amã, né, não poderia ser anulado. Mas o rei deu a eles a oportunidade de fazer um novo decreto e que esse também não poderia ser anulado. Então, um ia substituir o outro, né? Então, Deus ele acrescenta a nossa história. Deus muda a nossa história.
Não é porque eu nasci, não é porque eu tive problemas, eu tive dificuldades, eu passei por processo de enfermidade, não é porque eu tive que mudar de cidade que o meu futuro não será diferente. Será diferente, sim, será da forma que Deus disse que vai ser. Assim, no dia 25 de junho, os secretários do rei foram convocados a um decreto. Foi redigido exatamente da forma como Mardoqueu ditou. Então, assim, a história virou, minhas irmãs. Deus está virando chaves. Deus está mudando história. Deus está virando situações. Deus está mudando o decreto. Aquilo que parecia ser morte vai ser para a vida. Aquilo que parece que está acabado, não, vai ser restaurado, restituído em dobro. Aquilo que diz, eu tenho tanto X de tempo. Não, o tempo não é seu, o tempo é de Deus. Deus vai acrescentar. Nessa noite, Deus está acrescentando nas nossas vidas. O decreto foi enviado aos judeus mais altos, aos mais altos oficiais do rei, aos governadores, aos nobres e todas as 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. As ordens foram redigidas na escrita e na língua de cada povo do império, incluindo a dos judeus. Mardoqueu escreveu o decreto em nome do rei, Xerxes, e selou com o anel do rei. Enviou as cartas por mensageiros montados em cavalos velozes criados nas estribarias do rei. O decreto do rei concedia aos judeus de todas as províncias autoridades para se reunirem e defenderem sua própria vida. Então, o que foi que aconteceu? Aqui, o rei deu o povo a oportunidade de lutar, a oportunidade de brigar, a oportunidade de se defender, a oportunidade de criar. E o que foi que Deus falou comigo? Minha filha, eu te dou a oportunidade de você mudar a sua história. Porque às vezes as pessoas ficam esperando Deus fazer, meu irmão. E Deus não vai fazer o que você vai ter que fazer, não. Você vai precisar lutar pela sua própria vida, você vai precisar lutar contra essa enfermidade, você vai precisar lutar contra esse diabo que tenta te atormentar, você vai precisar lutar contra esse desemprego, se você estiver desempregado, você vai ter que lutar. É uma luta, é uma batalha. E somos nós que temos que lutar. Porque o Senhor, Ele já nos entregou todas as ferramentas que nós precisamos. Nós só precisamos nos desenvolver em sabedoria com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Aí ele botou aqui, aí ele botou aqui, o decreto foi concedido aos judeus de todas as cidades e autoridades para que se reúnam e defendam sua própria vida. Permitia que destruíssem, matassem, aniquilassem qualquer exército de qualquer nacionalidade ou província que os atacasse, a seus filhos, a suas esposas. Então, assim, esse decreto, o que foi que aconteceu aqui? Aqui Deus deu ao povo, né, a autoridade para se defender. Que eles não precisaram do rei para se defender, não precisaram de um exército para se defender, não. O decreto aqui deu que o povo, quem atacasse os judeus tinham o direito de se defender. Porque quando Amã fez o outro decreto, o povo não ia ter direito a nada. O povo ia morrer, ia ser exterminado. Mas aí o que foi que Deus fez? Usou Esté, colocou lá, para ter o contato direto com o rei. Esté precisou do povo para orar e jejuar, para que Deus desse a estratégia e ela ouvisse. E muitas vezes a gente não quer orar, a gente não quer jejuar, a gente não quer ter intimidade com Deus e quer receber as coisas. Não tem como, meu irmão. Se você não fizer, não tem como você receber. Às vezes fica ligando para o povo, ore por mim, onde Deus está esperando você sentar, tirar um tempinho e falar com ele. Dizer, pai, mas eu vou falar com Deus da forma que você fala com qualquer pessoa. Às vezes tem pessoas que dizem, como é que a gente ora? Né? Não, conversando com Deus, uma conversa. Vem como se ele estivesse na sua frente, lhe ouvindo, você chega, fala com ele, Senhor, é assim. E aqui o tempo todo, esse capítulo inteiro fala sobre isso, sobre essas estratégias.
E aqui fala, né? Também permitia que tomasse os bens de seus inimigos. Então, aquele que tentasse atacar os judeus eles iam se defender e ainda por cima ia ficar com os bens daquele que foi atacar. A data marcada para que isso acontecesse em todas as províncias do rei Xerxes era 7 de março do ano seguinte. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província, proclamada a todos os povos, a fim de que os judeus estivessem preparados para se vingar de seus inimigos na data marcada. Por ordem do rei, os mensageiros saíram com toda a pressa, montados em cavalos velozes, criados nas estibarias do rei. Até os cavalos foram os cavalos do rei, para levar a mensagem, para chegar rápido, para que o povo não perdesse tempo. O decreto também foi proclamado na fortaleza de Suzã. Mardoqueu saiu da presença do rei. Olha só. Olha essa chave aqui. Ó. Mardoqueu saiu da presença do rei, vestido de trajes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino de tecido vermelho. E o povo de Suzã comemorou alegremente o novo decreto. Né? O povo se alegrou, o povo ia lutar e já estava feliz. A gente, para lutar, é tudo triste, tudo choroso, tudo chorando, como eu estava ontem. Aparece um problema, lá vem logo as lamentações. Não, aqui o povo, quando eles soube que eles iam ter a oportunidade de se defender em uma guerra, o povo se alegrou e festejou. Olha que coisa maravilhosa. Isso é muito lindo, meus irmãos. Trazendo para os dias de hoje, minhas irmãs, isso é poderoso demais. Isso é uma chave que Deus está nos entregando para esse tempo. Para a gente começar a se defender, para a gente começar a criar estratégias para que a gente possa suportar todas essas afrontas que nós estamos passando, de enfermidade, de muitas vezes de falta, né? De situações que se levantam, de ataques, de calúnias, de fofocas, de contenda, que é o que a gente vive hoje. Um querendo matar o outro, um querendo morder o outro, só não é uma guerra declarada, né? Porque o inimigo, ele não age mais, ele não vem de frente, ele vem pelas costas. Nós somos atacados, como diz meu pai, as traição, né? Não sei nem se vocês já ouviram falar essa palavra, as traição. Ai, meu Deus. Então, as traição quer dizer por trás, né? Os judeus se encheram de felicidade e alegria e foram honrados em toda a parte. Em cada província e cidade, em cada lugar onde o decreto do rei chegava, os judeus se alegravam. Minha gente, isso é muito poderoso. E a gente chora por tão pouco. Meu Deus, eu foi com vergonha, viu? Da minha lamúria de tarde. Juro, fiquei morrendo de vergonha, pedi tanto perdão a Deus. Eu digo, não, Jesus, me perdoe. Porque, sinceramente, a gente é muito, muito, muito emocional, minha gente. Somos muito emotivas, muito, sabe? Chora por tudo. Não, nós temos que ser fortes e corajosas. Não que a gente não precise chorar, é tão bom chorar de vez em quando. Mas, assim, a gente não deve desistir. Deus nos entregou coisas extraordinárias. Deus entregou uma palavra. Deus nos entregou o Espírito Santo que mora dentro. É dentro. Essas pessoas aqui não tinham o Espírito Santo dentro, não. Deus levantou uma rainha para ir para um palácio. E lá Deus falava com ela em sonho. Deus usava Mardoqueu, que estava fora do palácio, e levava a ela a mensagem. Eram através dos profetas. E hoje a mensagem, ela vem diretamente do trono para nós. A mensagem, ela vem diretamente do trono para dentro de nós. Isso é muito poderoso. E às vezes nós ficamos negociando nossa fé com pessoas que não têm fé nenhuma, sabe? Que não tem nada para nos oferecer, que não tem nada para nos dizer, que não tem fé, e muito pelo contrário, só tem palavras para empobrecer e diminuir a nossa fé. E nós temos que vigiar. Nós estamos vivendo um tempo de extrema vigilância. Por quê? A rede social, pessoas enviadas do Satanás, eles vêm diretamente confrontar a nossa mente para
minar a nossa fé, porque o inimigo, ele sabe o que é de mais valioso em nós, o que é de mais poderoso em nós, o que é de mais forte. Cada um de nós tem algo que é muito poderoso. E ele sabe o que é, então ele envia os demônios, né, disfarçados de pessoas para nos afrontar, para diminuir. Ah, mas não vai ser assim, não. Ah, mas não é bem assim, gerar dúvida. Continuando aqui. Em cada província e cidade, em cada lugar onde o decreto do rei chegava, os judeus se alegravam muito e comemoravam com grandes banquetes, festas e feriados. Eles paravam tudo. Onde a mensagem chegava, para tudo. Vamos fazer uma festa e comemorar. Quem é aqui que vai receber uma notícia de que vai ter que lutar numa guerra, né? Vamos dizer, vai ter uma guerra em Petrolina. Aí vai juntar o povo de Recife para ir lutar lá. Quem é que vai feliz? Quem é que vai alegre? Ninguém, minhas irmãs. E esse povo, eles se alegraram, disseram, ó, ninguém trabalha, vamos festejar, porque agora nós podemos brigar. Agora a gente vai poder brigar mesmo é de com força. E é isso, meus irmãos, estamos vivos. Ontem Deus falou poderosamente comigo, você já tem, você tem vida, você tem saúde, você tem a minha palavra, você tem a mim. O que mais você precisa? Você tem todas as estratégias. E o que chegar aqui, minha filha, você derruba. O que chegar para nos confrontar, ataque. Ataque. Com sabedoria. Deus nos entregou sabedoria. Somos seres pensantes, que pensamos, temos uma mente, temos um cérebro altamente potente, que parece que a gente não usa nem a metade, né? Parece que é um quartinho só que a gente usa dele. E diz que ele é grande e é muita coisa. Meu Deus, é muito poderoso. Só que eu fiquei tão feliz com essa palavra que até hoje eu preguei ela ontem e hoje de novo, e eu acho que ainda vai ter mais. Que eu já falei para várias pessoas, já liguei para muita gente, já comentei sobre ela, porque eu estou radiante com essa vez. Deus me deu a oportunidade de acordar hoje, de estar aqui ministrando para vocês. E isso é muito poderoso. Às vezes a pessoa não tem um café para tomar, falta café em casa, a pessoa chora. Ai, Jesus, mas não tem um cafezinho hoje. O dinheiro só sai daqui a 2 dias, glória a Deus. Vai sair dinheiro, vai chegar. Às vezes Deus usa a empresa, ela paga antecipado, 5 dias antes, 3 dias antes, e o café chega antes. É isso. Entendeu? E muitos pertenciam a outros povos do império, se tornaram judeus. Gente, essa parte foi que eu me alegrei. Muitos, vejam só, vou ler de novo para você entender. Muitos que pertenciam a outros povos, os ímpios, né? Aqueles que ainda não confessaram Jesus, do império, se tornaram judeus porque temiam o que os judeus pudessem fazer contra ele. Então, assim, o povo já começou a ficar com medo. Não, eu quero ser judeu, eu agora sou judeu. Eu quero esse Deus de vocês aí, eu sou judeu agora. Gente, isso é muito poderoso. Essa é a nossa missão aqui na Terra. Trazer o povo das trevas, do mundo, para o reino do Filho do seu amor. Essa é a nossa missão. É através de nós que as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, eu quero esse Deus que você serve. Eu quero essa fé. Eu quero que as pessoas tenham que olhar. Porque se uma pessoa olhar para mim e me ver, ai, meu Deus, estou cansada, lamuriana, as pessoas vão querer chegar perto de mim, porque eu não gosto de gente assim. Quando eu estou em casa, eu posso até lá dentro chorar nos pés de Jesus. Mas se alguém chegar perto de mim, eu não aceito. Porque eu não nasci para isso. Deus não me fez para isso, para estar me lamentando. Eu só posso me lamentar para Deus e para mais ninguém. Para as pessoas, eu tenho que fazer como esse povo aqui, é dançar e cantar. Eu já disse até a Deus, Senhor, olha que meu marido gosta de dançar, porque eu gosto de dançar. Então, o Senhor manda um homem que gosta de dançar também. Porque eu disse, Jesus, eu vou anotar. E o Senhor disse, olha, anote o cu do jeito que você quer. Eu disse, pronto, então, um que gosta de dançar. Então, aqui o povo dançou, se alegrou, festejou. E aquele outro povo que não era judeu, disse, eu quero ser judeu. Será que as províncias e as pessoas ficaram com medo do judeu? Não, esse povo tão... Olha só, nós somos de Cristo, somos do nosso Senhor. Então,
vai chegar o tempo que as pessoas vão olhar para a gente e vão dizer, eu quero esse povo, porque o povo vai começar a ficar com medo. Sabe por quê? Porque vai ser como naquele tempo. Aquele povo escravo lá no Egito, quando passou o anjo da morte, né, para matar todos os primogênitos, os judeus não eram tocados, não. E vocês acham que não vai chegar esse tempo e está bem pertinho de que vai passar o anjo da morte assim, do nosso lado e não vai tocar em nós? Vocês creem nisso? Porque eu creio. Eu creio. Eu creio desse jeito. Vai chegar o tempo, minha irmã, e não vai demorar, porque Deus tem falado sobre isso. Que a fome vai estar do nosso lado. E que nós iremos ter alimentos. Ah, mas vai ser como? Não sei. Mas que vai ser assim. Então nós temos que crer assim. Tem uma mulher aí, o nome dela é Alice Fuzileira. Ela já vem há muitos anos falando no Instagram, sempre tem live dela, ela entra do nada, de repente, que ela é do Exército Americano. E ela fala sobre muitas estratégias. E uma das coisas que ela começou a falar no ano passado foi uma das visões que Deus me deu sobre a fome, que haveria um tempo de fome na Terra. E aí as pessoas ficam, né? Não, mas o Brasil vai ser celeiro. Eu creio, né? O nosso país é muito abençoado e creio na proteção de Deus. Então, é para isso, é para essa estratégia aqui, meus irmãos, de Esther 8, que Deus quer que nós temos essa sabedoria, essa inteligência. Para nos. Imagine, nós vivemos num tempo como esse. Imagine quando chegar um tempo difícil. O que é que nós vamos fazer? Vamos entrar dentro da caverna e se esconder? Não. Nós vamos ter que lutar com as armas que Deus nos ensinou, que Ele nos entregou, que é a nossa fé, que é exercer, né? É a palavra. É as armaduras de Deus lá de Efésios. Então é isso, minhas irmãs. Essa foi a palavra que Deus trouxe, né, ao meu coração. Eu creio que o Senhor falou com vocês. Esse estudo aqui, ele ainda vai me trazer muitas revelações, eu creio. A minha Bíblia está até aqui aberta e eu vou ficar esses dias meditando nela, porque eu sei que tem mais aqui. Aqui tem muito mais. Deus tem muito mais nesse capítulo 8 para nos entregar. Então, assim, não tenham medo. Sejam fortes e corajosas. Não tenham medo da enfermidade. Não tenha medo do desemprego. Não tenha medo da fome. Não tenha medo da falta. Porque não vai faltar para vocês. Não vai faltar para vocês. Não vai faltar. Eu estava numa live com a Amanda semana passada e eu estava orando e de repente eu senti que o Espírito de Deus estava me usando. Eu até, a Amanda gravou, eu nem sabia, ela gravou, fez um corte. Eu fiz até um reels e postei, né, que Deus falou muito sobre esse mês de abril, que ia ser um mês de abundância, sabe? Porque nós somos muito esticados em março. Aí diz, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Não sei. Eu sei que eu sinto no meu espírito que vai chegar algo grandioso para nossas vidas, né? Que o nosso Deus, ele vai derramar. Então, que nós não possamos desanimar, minhas irmãs, meus irmãos. É sair dessa presença, sabe? Meditar na palavra de Deus, orar mais, ler mais a Bíblia, pedir para Deus conversar, tirar tempo de qualidade com o nosso Senhor. Tudo que eu pedi a Deus era um tempo de qualidade com Ele, porque eu trabalhava muito e o Senhor tem me entregado esse tempo de qualidade com Ele. E eu não tenho renunciado, eu não tenho negligenciado, eu tenho chegado, tenho dito, eu vou ficar aqui. Eu decidi ficar aqui, eu vou ficar 2 horas aqui, estudando a Bíblia, orando por os irmãos. Às vezes as irmãs, vamos entrar agora no grupo que está temos que dar um socorro. Uma irmã estava com uma crise de ansiedade, minha irmã, ela sem ar, e a gente vendo ela com um pano na cabeça, na nossa frente, assim, o vídeo ligado, e a gente começou um clamor, não deu 10 minutos, a irmã estava curada, algo terrível. Então o nosso Deus, ele faz, a gente vê milagres, a gente não pode desistir, é porque olha, a incredulidade, ela é terrível, ela é horrível. Se você não crê, não vai. E o inimigo só quer uma brecha. E a incredulidade é uma das piores que tem. Que é você dizer que crê e duvidar. Quem crê não pode duvidar. Que o nosso Deus possa nos dar, sabe, uma fé cada vez mais forte. Eu digo, Senhor,
Aumenta a minha fé, que eu possa, sabe, sempre vendo a dor ali e não aceitar aquilo ali. Nós não podemos aceitar aquilo ali. Não foi aquilo que Deus tem para nós. Quando Deus colocou Esther, Deus já existia um futuro. Quando Esther foi para o palácio, vocês acham que Deus já não sabia que ia ter esse decreto lá na frente? Sabia. Deus sabia de tudo. Deus já foi no teu futuro, minha irmã. Deus já chegou lá no teu futuro. Então, tudo que você está passando aqui é para que você pegue o seu futuro. Pegue o que Deus tem para você. Pegue as promessas que Deus tem para você. É porque Ele já foi lá. E Ele está te ensinando para você receber aquilo que Ele tem de mais, aquilo que Ele tem de melhor para lhe entregar. Ah, mas está doendo, está assim, mas vai aprendendo. Vai criando estratégias assim como Esther criou. Esther foi muito sábia. Tem um momento aqui, ó, tem um momento aqui na palavra que ela fala aqui, Esther voltou a apresentar-se ao rei, caindo a seus pés, ela se humilhou. E as pessoas hoje não querem nem pedir perdão. Quanto mais se humilhar. Um pedido de perdão resolve tanta coisa. E o que é você pedir perdão a uma pessoa? Eu peço até quando eu não erro. Se eu souber que a pessoa está com raiva de mim, eu já vou lá e peço. Já para acabar logo com essa história e deixar isso tudo resolvido. É isso. Simples assim. E suplicou com lágrimas. Ela suplicou com lágrimas, ela começou a chorar. Que ele cancelasse o plano perverso de Amã, né, contra os judeus. Mais uma vez, né, o rei se compadeceu daquela entrega daquela mulher, dela se humilhando daquela forma pelo um povo. Acho que ele olhou assim e fez, meu Deus, minha esposa, minha rainha se humilhando pelo um povo, não era nem por ela. Era pelo povo. Hoje em dia o povo não quer se humilhar nem por ele mesmo, nem pelo um filho, nem pelo um esposo, nem pelo um amigo, nem pelo irmão, nem pela uma irmã. O povo não quer pagar preço. E essa mulher pagou preço por uma nação. E vocês acham que ela viveu, que ela não foi honrada? Foi rainha, muito honrada. Quando tudo isso acabou, eu creio que ela, né, foi uma mulher que foi muito feliz. Teve muitas coisas. Eu creio que ela foi uma mulher que o povo dela, ela defendia. Então vamos meditar nessa palavra. Eu espero que vocês tenham entendido, em nome de Jesus. E eu estou muito feliz por estar aqui com vocês hoje, falando dessa palavra, que para mim foi uma lição de vida que o Senhor me deu ontem. Amém?